Pessoal, tudo bem? Vamos para vídeo aula, esse tutorial super rápido, fácil, econômico dessa bandana de crochê, tá? É uma bandana que pode ser usada na cabeça, como cinto ou como um acessório ali para uma saia, para uma calça, tá? É algo que eu acho muito estiloso, muito bacana e que agora tá muito em alta. Vamos trabalhar nesse ponto aranha, tá? Aqui eu fiz dois modelos, um pouquinho diferente um do outro, mas a técnica é exatamente a mesma, tá? Nesse eu comecei pelo ponto tela, depois o aranha, e aqui eu comecei pelo aranha e depois o tela. Eu vou ensinar a fazer primeiro o ponto aranha, porque ele é um pouquinho mais complexo, tá? Então, a gente vai trabalhar essa parte aqui e o início dessa parte aqui, tá? Porque o resto, ele é só repetição. E depois que vocês pegarem o jeito, vocês podem estar fazendo da forma que vocês quiserem, tá? Eu até comecei outro aqui com outro fio, mas o meu celular deu uma bugada, então eu acabei perdendo o vídeo, tá? Mas eu vou começar de novo com o fio branco da Charme. E vamos estar utilizando a agulha 2,5. Eu vou utilizar 2,5 porque o meu ponto, ele é um pouquinho largo. A tensão do meu ponto é mais solto, tá? Mas a indicação do fio é de 2,5 a 3,5. Se você tem o ponto muito fechado, você pode estar usando a 2,5, a 3 ou a 3,5, tá? Eu sempre indico um meio termo. Então, aqui um tamanho, a agulha 3 seria perfeito, tá bom? Mas eu vou usar 2,5 por conta da tensão do meu ponto, tá? Então, vamos começar. Anel mágico, né? Um ponto baixo dentro desse anel mágico, duas correntinhas e temos o nosso primeiro ponto alto. Então, aqui a gente vai trabalhar um lequezinho, né? Então, um lequezinho duplo no caso. Então, vamos fazer mais dois pontos altos. E temos a nossa primeira parte do leque. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Como é que a gente tem a nossa primeira carreira, tá? Ele fica assim, um quadradinho, a gente vira o trabalho, não faz correntinha pra virar, apenas vira, e no segundo ponto aqui, a gente insere a agulha e faz um ponto baixíssimo. Aqui também de novo, até chegar no vãozinho desse leque. Então, aqui no vãozinho, a gente faz um ponto baixo, duas correntinhas e temos o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer mais dois pontos altos, duas correntinhas de separação, mais três pontos altos para formar o nosso leque, tá? Agora, a gente precisa ir lá na outra ponta. Nós vamos fazer duas correntinhas de separação, vamos lá no outro leque e vamos fazer mais um lequezinho. Então, aqui a gente começa a subir esses leques e dar esse efeito embabadado aqui, pontudinho, bem lindo no trabalho. Então, assim, o trabalho inteiro vai ser dessa forma, para depois a gente não precisar vir aqui e tá fazendo o acabamento. Então, já vai fazendo isso tudo junto, né? Repete, né? Vira o trabalho, ponto baixíssimo até chegar ao meio do leque. Mais uma correntinha. Dentro do leque, mais dois pontos altos para formar esse lequezinho, duas correntinhas de separação e mais três pontos altos. Então, na ponta aqui, serão sempre assim. Três pontos altos, duas correntinhas de separação, três pontos altos. Aqui, a gente começa a trabalhar o ponto aranha. Então, a gente tá nessa carreira aqui, tá? Então, sempre aqui vai ser três pontos altos. Quando a gente começar a trabalhar o ponto aranha, eles são 4 pontos altos. Então, nesse último ponto aqui, ó, da carreira anterior, a gente vai fazer um ponto alto. Nesse meinho, a gente vai fazer 2 pontos altos. Nesse primeiro ponto alto aqui, mais um ponto alto. Então, dessa forma, ficou o nosso conjuntinho de 4 pontos altos. Duas correntinhas de separação, na ponta, mais um leque. E ali na ponta, sempre que a gente for virar o trabalho, não faz a correntinha no final da carreira, tá? A gente tem o costume de fazer, não faz. Vira o trabalho, faz o ponto baixíssimo, tá?
no meio, leque sobre leque. E agora, a gente vai começar nessa carreira a primeira perninha da aranha. Então, aqui é bom prestar bastante atenção pra gente não errar, tá? Não digo que uma correntinha ou outra vai fazer tanta diferença, mas ele faz diferença sim. Então, duas correntinhas, no último ponto de base, um ponto alto, no vãozinho, 2 pontos altos, no primeiro, um ponto alto. Agora, a gente vai fazer 6 correntinhas, tá? Então, 3, 4, 5, 6. Vai vir aqui no último ponto, fazer um ponto alto. No vão, 2 pontos altos. E aqui, de novo, ponto alto. E ele vai ficar assim, tá? Pra dar esse efeito aqui do trabalho. Então, o que vai acontecer? Agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui do meio pra fazer esse efeito aranha, tá bom? Então, continua aqui com 2 correntinhas, leque sobre leque. Gente, eu espero que esteja dando pra ver aí certinho, tá? Se não der, me perdoem. Que esse meu tripé, ele tá caminhando. Vira o trabalho. Leque sobre leque. Vocês vão ver o quanto é gostoso trabalhar com esse daqui. Vocês podem trabalhar com qualquer fio, qualquer mesmo, sabe? Pra quem quiser ir fazendo, já tem uma certa experiência de ponto, já sabe fazer o ponto aranha, segue a lógica, tá? Então, aqui, ó, 2 correntinhas, no último ponto, um ponto alto, no vãozinho, 2 pontos altos, no primeiro ponto da base anterior, um ponto alto. Aqui a gente vai fazer 4 correntinhas, tá? Vai vir no meio aqui, ó, não precisa pegar na correntinha aqui, não, simplesmente aqui no meio, você vem e faz um ponto baixo, tá? Mais 4 correntinhas, no último ponto de base, ponto alto. No meinho, 2 pontos altos, e aqui, ponto alto. 2 correntinhas de separação, leque sobre leque. Assim, pra quem tá começando o crochê, às vezes fica um pouco mais difícil de tá entendendo essa questão de motivo, de passa pra próxima, leque sobre leque. Então, assim, pra quem tem uma certa experiência, isso é ótimo, porque eu não gosto de enrolar demais, tá? Então, eu prefiro fazer, porque é pra ser algo rápido e prático mesmo, então tem que ter uma certa experiência pra tá fazendo, tá bom? Aqui, 2 correntinhas de separação. Seguimos para o nosso motivo da aranha, né? Para o nosso conjuntinho de 4 pontos altos. E aqui, vamos, então, dar sequência à nossa aranha. A gente vai fazer 5 correntinhas. Vai vir aqui nesse vão, ó, tá vendo? Da carreira anterior, e vamos fazer um ponto baixo. Outro ponto baixo bem no meio aqui, em cima do ponto baixo anterior. E aqui nesse vão, a gente vai fazer outro ponto baixo. Então, na primeira carreira, a gente ficou com 1, aqui a gente vai ficar com 3, na próxima a gente vai ficar com 5, pra daí começar as diminuições, tá? Mas na próxima carreira, eles não são 5 pontos baixos, tá? Tem 5 correntinhas, digo, tem uma alteraçãozinha. Então, cada carreira tem uma quantidade de correntinhas pra se fazer, por isso que é importante prestar atenção. 2, 4, 5... No último ponto, um ponto alto. No ponto nesse vãozinho, 2 pontos altos. E aqui, um ponto alto. 2 correntinhas, leque sobre leque. Gente, é muito ponto que a gente chega a confundir às vezes, tá? Eu acho bacana essa peça, porque a gente consegue trabalhar de diversas formas, tá? Fazer diversos tamanhos, não precisa, então, aqui se quer maior é só dar sequência. Então, a gente faz conforme a gente quiser. Então, assim, é muito gostosa de se trabalhar. Dá pra fazer uma saia, inclusive, com esse ponto. Eu acho super legal. E aqui vim colocar franja, tá? Pra ficar esse efeito meio diagonal, assim, sabe? Eu acho que é
um modelo que tá muito em alta, não só pra bandana, pra qualquer coisa. Dá pra fazer um pouquinho maior, forrar e usar como um top. Também fica muito bacana, tá bom? Então, aqui 2 correntinhas, a gente vai fazer toda aquela lógica de sempre, né? Da ponta aqui. Então, essa ponta aqui, independente se é o ponto aranha ou o ponto telinha ali, vai ser sempre o mesmo bloquinho, tá? Esses bloquinhos aqui, ó, sempre depois do leque a gente vai estar fazendo eles, tá bom? Porque ele é o que contorna pra distinguir esses efeitos do trabalho, tá? Então, aqui agora, a gente, né, que é aquela carreira dos 5, a gente vai fazer 7 correntinhas. Por que que a gente precisa fazer 7? Porque depois a gente começa as diminuições. E para essa diminuição, a gente vai precisar um pouco dessas correntinhas. Então, aqui tem que ficar com 4, porque 3 a gente vai usar. E você vai seguir essa lógica aqui depois também, tá? Então, nessa carreira, a gente vai fazer 7 correntinhas. Vai vir no vãozinho, um ponto baixo. Aqui, ponto baixo sobre ponto baixo, né? Que a gente tem 3. Opa! Gente, esses fios de algodão soltam muito, meu Deus. E aqui, nesse meio, a gente vai fazer outro ponto baixo, ficando com 5, né? Então, vamos fazer 7 correntinhas. E vai repetir o nosso motivo aqui, né? Nosso bloquinho de 4 pontos altos e dar sequência pro leque. Então, essa é a lógica do ponto, né? Para a próxima carreira, agora eu vou ensinar a fazer a diminuição. Quando a gente começa a fazer essa diminuição desse ponto aranha, a gente já vai abrindo para fazer esse ponto tela, que é super legal. Então, eu vou ensinar só até a gente terminar aqui, né? Porque automaticamente vocês vão seguir a mesma lógica aqui depois, tá? Então, vamos voltar. Próxima carreira. Olha, gente, é um vídeo sem pausa mesmo, justamente para vocês entenderem, porque eu não vou cortar nada, eu vou tentar manter ele, a não ser que acabar ali a bateria, a memória, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu vou tentar manter ele 100% em tempo real, tá? Então, aqui a gente vai fazer essas diminuições. Opa, perdão. Então, o que que a gente começa, ó, tá vendo? Aqui, a gente começou esse bloquinho, tá? Pra gente fazer a diminuição, ó, a gente tá nessa carreira aqui. Então, a gente tá fazendo 4 pontos, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação, porque a gente já começa esse outro ponto aqui e já vamos começar a diminuir o ponto aranha. Então, vem, faz 2 correntinhas, último ponto de base, um ponto alto. Vem aqui, faz 2 pontos altos no meio. E vem aqui e faz um ponto alto nessa terceira correntinha aqui, ó, tá? Se quiser fazer dentro da correntinha também, não tem problema.